Nessa aula, nós iremos definir o que é um encaixe. Bem, o encaixe é a etapa do setor de corte de uma confecção onde as partes componentes da modelagem são encaixadas a fim de conseguir o melhor aproveitamento de tecido. Então, aqui eu tenho um exemplo do encaixe. Eu tenho vários tamanhos, várias quantidades de cada tamanho, e isso vai me gerar Eu vou encaixar esses moldes para obter o menor comprimento dentro da largura do tecido, e é isso que nós chamamos de encaixe. Ele vai me gerar um comprimento, desse comprimento eu vou fazer o meu enfesto, vou colocar esse encaixe sobre o enfesto, e aí eu faço o meu corte. Agora, a gente precisa entender a diferença entre encaixe e risco. Muita gente confunde encaixe com risco. Encaixe é o passo anterior ao risco. Primeiro eu vou encaixar essas partes, vou fazer um estudo de encaixe, vou ver qual é a melhor posição dessas peças para poder ter o menor comprimento. E aí sim, depois que eu fiz o encaixe, aí eu vou riscar isso no papel. Muito antigamente era assim que era feito manualmente. Você pegava as modelagens, encaixava no papel, e depois vinha por cima e riscava. Com o tempo, as pessoas foram começando a perder esse capricho, por conta da necessidade de produzir em velocidade. Então, você passava já a fazer o risco direto no tecido, não pensava muito em encaixe, porque assim, eu já sei qual é a melhor configuração, a melhor posição dos tamanhos, enfim. Mas isso aí é a diferença entre risco e encaixe. O encaixe é quando eu estudo o posicionamento das peças, levando em consideração aí todos os fatores necessários, e o risco é quando eu vou riscar isso, vou passar isso para o papel. Então, aqui eu tenho um exemplo justamente de uma pessoa fazendo um estudo de encaixe, as modelagens estão ali, e ele está fazendo o estudo do encaixe, e depois é que ele vai fazer o risco. No sistema CAD, essa diferença já é mais gritante, porque primeiro você senta na frente do computador, faz o encaixe e depois você manda riscar, que é o plotter, que é uma impressora. Então, aqui você fica bem definido, a diferença entre risco e encaixe, entre encaixe e risco, certo? Então, aqui eu tenho justamente isso. Eu vou fazer o meu encaixe no programa de CAD, no nosso caso aqui o Audaces Encaixe, e uma vez que isso está pronto, eu vou mandar isso para o plotter. Aqui tem o exemplo aqui do Audaces Jet, que é o plotter da Audaces. Então, agora, o que eu preciso para fazer o encaixe? Quais são as informações? Eu preciso saber qual é o modelo a ser encaixado, qual a largura do tecido onde ele vai ser cortado, se esse tecido tem alguma restrição, se ele tem estampa, felpa, seja lá o que for, qual a grade, quais os tamanhos, qual a quantidade de cada tamanho a ser encaixado. Bem, o modelo a ser encaixado é aquele que vem na sua ficha de encaixe. Vai ter uma ficha de encaixe que vai te orientar. E uma outra coisa que a gente precisa analisar do modelo é saber se ele tem mais de um tipo de tecido, como é o caso da calça jeans, que tem o tecido da calça mais o tecido do forro, se tem entretela, quais partes componentes do modelo pertencem a cada tecido, se tiver mais de um tecido, se o modelo tem lado direito e lado esquerdo, como é o caso da camisa, que tem frente esquerda e frente direita, eu preciso ter um cuidado maior, que eu não posso virar a peça de qualquer jeito, para não ficar as peças para o lado errado. E todas as particularidades que você tem do modelo. Então, aqui eu tenho uma ficha de encaixe, onde eu tenho ali nome, a ordem de encaixe, o nome do modelo. Aqui eu tenho ali as informações que são de restrição, que a gente viu lá nas propriedades dos moldes. Então, isso eu vou passando para o sistema. A largura do tecido é onde o encaixe vai ser cortado, geralmente se usa a largura líquida, quer dizer, descontado as auréolas e qualquer outra coisa aí, a largura útil mesmo do tecido. E aqui, assim, eu tenho um exemplo aqui, o tecido você mede a largura dele. As restrições é aquilo que eu disse. Se o tecido tem algum tipo de estampa, se tem a estampa com sentido, se tem felpa, no caso dos veludos, ou se tem alguma estampa barrada na lateral, como é o caso dos barrados. E aí aqui eu tenho alguns exemplos, ali tem um barrado, tem um tecido com sentido, tem uma estampa com sentido, que é essa estampa do golfinho, e ali dois exemplos também de veludo cotelê.
Nesse caso, os encaixes precisam ser feitos com maior atenção por parte do profissional que vai realizá-lo, para que não haja erros no encaixe que acarretarão em perda de matéria-prima. Então, encaixes com sentido, encaixe no veludo, são encaixes que dão mais trabalho para ser feito, por isso que muitas das vezes essas roupas são mais caras. A grade é a quantidade de vezes que cada tamanho vai aparecer no encaixe. Essa informação também é encontrada na sua ficha de encaixe, que é fornecida pelo setor de planejamento. E para definir essa grade, o setor de planejamento precisa de informações como quantas folhas você pode colocar daquele tecido. Então, se você vai cortar um veludo, de repente você vai ter menos folha, você vai poder botar menos folha do que se você fosse cortar uma meia malha, porque o tecido tem gramatura diferente. Quantos tamanhos cabem na sua mesa, no comprimento útil da sua mesa? Então, se você vai fazer uma calça, vai caber, sei lá, 8 modelos, mas se você for fazer uma cueca, vão caber 12. 12 modelos não, desculpa, 12 tamanhos diferentes. Se o modelo é simétrico ou assimétrico, porque isso vai influenciar na hora de definir a sua grade. Tudo isso aí são os dados do seu planejamento. E aí, ó, aqui estão os dados do meu planejamento, ó lá, como a grade, vem tudo da minha ficha de encaixe. Minha ficha de encaixe está me dizendo ali quanto que eu vou encaixar de cada um, né? E como configurar essas informações no sistema CAD? Cada fabricante utiliza uma sequência de comandos para criar o encaixe no CAD, mas algumas coisas são comuns aos programas. A primeira dela é que o modelo a ser encaixado ele deve ter sido totalmente tratado no programa de modelagem. Então, ele deve estar digitalizado, ele deve estar graduado, ele deve ter as peças que foram digitalizadas dobradas, têm que estar desdobradas. E as informações do encaixe, que são de responsabilidade da modelagem, têm que estar devidamente configuradas dentro do programa, né? Então, aqui a gente faz isso lá nas propriedades dos moldes, né? Quando nós trabalhamos propriedades dos moldes no Audaces. E as informações do encaixe, como a largura, restrição do tecido, grade, são já de responsabilidade de quem faz o programa, quem faz o encaixe, que é o programa de encaixe. E aí aqui eu vou tirar dessa ficha e vou aplicar na ficha do programa, né? Vou preencher lá o formulário do programa para que aí eu possa fazer o meu encaixe. Então, como vocês puderam ver, é muito ligado o Audaces Mold com o Audaces Encaixe e muito ligado pelo que vai ser feito manualmente. Agora que a gente está entrando no encaixe, a gente começa a ver que tem essa interligação entre os setores, tanto o real quanto... O real não, desculpa, né? O físico quanto o digital, que real todos eles são. E também o manual com o automático. Se você não souber o manual, você vai ter dificuldade em fazer aí o automático, né, o digital. Tá certo? Bem, espero que você esteja gostando aí das videoaulas. Até a nossa próxima videoaula. E não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.